Queridos filhos e filhas, é uma grande alegria. Em foco está o creio, que você pode ler muito bem, está no Novo Catecismo, sempre nós vamos colocando. Creio na ressurreição da carne. Queridos irmãos e irmãs, o credo cristão, ele tem esse momento forte. Você ouviu bem? Somos a religião do ressuscitado. A ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou. Tertuliano, um padre da igreja, inicia sua obra com a afirmação, dizendo assim: a ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. E crendo nela, que somos tais, e a verdade nos impõe crer na verdade revelada por Deus. O cristão manifesta a sua fé na ressurreição. E nós sabemos, meus irmãos, que sem a ressurreição não tem sentido a vida presente e as nossas lutas diárias. Se não for pela ressurreição, não tem sentido as realizações, o modo que a carne ressurgirá algum dia. A fé na ressurreição, acredite, é o fato que diferencia o cristão de todos os outros, as outras religiões. A ressurreição é o momento em que a porta do céu foi aberta. Ofélia, Padre Reginaldo. Deus abençoe, querida. Amém, Deus abençoe o senhor também, Padre. Você fala de onde? Falo de Curitiba, bairro Alto Boqueirão. Pois não, filha, qual que é a sua pergunta? Não tem a ver com o tema, né, Padre? Não tem na problema. verdade, sou catequista já há 20 anos, né? E ontem, durante o momento das 10 às 11, era a nossa hora de adoração com as crianças. Tá. E eu acabei quebrando a novena aqui no ar, né? Mas lá no momento da vigília, da adoração, quando estava já finalizando, eu mentalizei a novena. E eu gostaria de saber se eu acabei quebrando ou não. Não quebrou, claro que não. Eu acredito, é muito importante para Jesus, sabe? Eu estou acreditando muito, muito, muito mesmo que eu vou ser atendida. Tá certo, Ofélia. Mas, Ofélia, não quebrou não, fica tranquila. Lucas, capítulo 24, de 5 a 6, vai nos dizer: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lindo texto, né? Marca ali para você ler na sua Bíblia. Lucas 24, 5 a 6. Por que procurais aqui o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. A ausência do corpo de Jesus poderia se explicar de outras formas. Eu só quero lembrar que o sepulcro vazio foi o sinal, mas não foi a prova. O sepulcro vazio significa que algo aconteceu. Alguns foram pagos para dizer que roubaram o corpo. Aqui fico pensando, o mesmo dinheiro que usaram 30 moedas para comprar Jesus, agora usaram do dinheiro para mentir. Agora, o sepulcro estava vazio. Depende de nós, de cada um de nós, entender o que é esse sinal. E o que mais desejo é que você compreenda que Ele vive. Deus abençoe, Padre. Deus a proteja. Padre, foi uma alegria muito grande estar falando com o senhor. Faz tanto tempo que eu tento. Hoje é um prazer falar com você. Então, eu sou viúva, né? Sim. E moro com uma pessoa. Veja, vamos de novo, você é casada? Não, eu sou viúva e moro com uma pessoa que é separado. Ele já foi casado? Já foi casado na igreja e a esposa dele ainda é viva. Tá certo. Então, o que é que você acha que escutou?
Porque eles falam, eu escutei falar essa semana, que nós frequentamos muito a igreja, sabe? Ele é uma pessoa muito, assim, devota, muito... Tá. E eu escutei falar essa semana que a gente tem que ser um casal anônimo. Tá bom. Neuza, eu acho que você não compreendeu bem. Por quê? O que a igreja pede, Neuza, é que você simplesmente... a igreja pede que você se abstenha da comunhão e não confesse. Isso, eu não confesso, não tomo comunhão. Tá, mas isso não significa que você não pode ir à missa. Primeiro, tem que ir à missa? Tem, porque Deus é presença real não só na Eucaristia. Na Santa Missa, Deus se faz presença real em 3 momentos. O primeiro, na Assembleia Constituída. Então você tem a presença real de Jesus na Assembleia. Segundo, na Palavra de Deus que é proclamada. E você pode participar. A terceira é na manducação, na Eucaristia enquanto comida. Aí você não participa. Mas não significa que você não pode ir na missa. Escutou, Neuza? Eu vou na missa. Tá, segundo, eu vou chegar lá, calma, filho. Você disse que tem que ser uma pessoa anônima. Não. Existe sim algumas funções na igreja que não tem condições. Por exemplo, não dá você e teu marido para serem ministro da Eucaristia. Sim. Não dá para serem catequistas. Sim. Mas, por exemplo, nada impede de animar os cantos, de estar numa pastoral, seja social, da terceira idade, seja uma outra pastoral, seja no apostolado da oração, que mal tem. Ser, por exemplo, da acolhida ou mesmo da liturgia, proclamar a palavra de Deus, isso não há mal. Eu acho que temos que cuidar com a exclusão. Neuza, então eu acho que você entendeu mal, porque não significa que você tem que deixar de fazer suas funções na comunidade ou ter vergonha do seu estado de vida. Entendeu, Neuza? O que eu ouvi foi assim, foi uma pessoa bem entendida da Canção Nova que tudo disse bem. Isso, né? Então, eu falei assim, como o padre Reginaldo, ele entende melhor essa minha situação, né? Não sei se eu entendo melhor, mas é isso que eu acredito e é isso que eu tenho lido nos documentos da igreja. Tá certo, Neuza? Tá certo, padre. Siga teu caminho em paz. A misericórdia de Deus é muito maior do que nós pensamos. Adelino, padre, Deus o abençoe. Padre, eu queria tirar uma dúvida. Dizem, está escrito na Bíblia que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Sim, certo? senhor. Então, eu queria saber por que na Sexta-feira Santa ele é crucificado. Certo. E no sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, comemora-se a ressurreição dele. E eu queria saber como faz a contagem desses 3 dias. Porque eu entendo que não dá assim 3 dias. É mais uma dúvida. Assim, Tá bom. A tua pergunta é como é que fala que no 3º dia ressuscitou e se na contagem não dá sexta, sábado e domingo, não é? Isso. Tá bom, vou te responder. Você fala de onde, Adelino? Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Louvado seja Deus. Um grande abraço, Adelino. Já te respondo depois, pode ter certeza. Aqui tem uma pergunta. Padre, o senhor diz as 5 chagas de Cristo, mas não são 4? Quais são? Gente, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo e o lado transpassado. São as 5 chagas de Jesus. E a gente chama as chagas gloriosas de Nosso Senhor. Também, perguntas que estão chegando. Padre, muita gente não entende por que não se come carne na sexta-feira. Edna, de Paranavaí, está me ouvindo. A pergunta é pertinente, eu tenho explicado, mas nunca é demais. Na Sexta-feira Santa, a igreja prescreve o jejum e a abstinência. Por que não comer carne? Não come-se carne vermelha. Por causa do sangue. O sangue quente ainda do Cristo. O sangue que foi derramado. Mas come-se peixe, come-se
carne, peixe também é uma carne, mas de sangue frio. Porque o Cristo ainda está com o sangue derramado, sangue quente. Então, mais do que... E esse é o princípio. Mas junto a isso, tem toda uma espiritualidade. Eu expliquei o fato. A espiritualidade da abstinência de carne e do jejum tem uma dimensão da alma, a espera do encontro com Deus. Aquilo que o corpo sente com a fome é a ânsia que a alma tem de se encontrar com Deus, e depois a dimensão de solidariedade com aqueles que mais precisam e com aqueles que estão com o prato vazio, e enquanto há muitos com a mesa farta. Mas respondendo à pergunta que veio lá de... me esqueci o nome, o menino que me perguntou, que ele não consegue fazer a conta. Preste bem atenção. Escute. Jesus morreu na sexta-feira, não é? Sexta-feira, que horas? Às 3 horas da tarde. Primeiro dia. Sábado, segundo dia. E ele, na verdade, ressuscitou na madrugada do domingo, terceiro dia. Então, respondendo para você e para todos que têm essa dúvida, como se ele ressuscitou no terceiro dia e a igreja celebra no sábado? É que, na verdade, se você olhar nos rituais, se você olhar a missa da vigília que acontece hoje à noite, a gente acaba, cedendo para uma questão pastoral, para facilitar para o povo. Mas o certo seria começar a missa por volta das 11 horas e a vigília seguir até o raiar do sol. Então, ficaria mais claramente visível Jesus ressuscitando na madrugada da ressurreição. Vou responder de novo, que é uma dúvida que muita gente tem. Os 3 dias. Sexta-feira, ele morreu às 3 horas da tarde, primeiro dia. Sábado é o segundo dia, hoje. E a vigília deveria acontecer de tal forma que a proclamação do exúltete, a hora que o padre entra com o círio e vai lá na frente e canta exulte de alegria os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, ele ressuscitou, fosse depois da meia-noite. Então o terceiro dia se faz assim. Mas que bom que você me perguntou, filho. Fico feliz que um jovem tenha feito uma pergunta dessa, sinal que está buscando mais. Diana. Padre, sua bênção. Deus abençoe, querida. Eu estou de férias na casa da minha irmã e eu moro em Itaporanga, interior de São Paulo. Certo. E eu sempre tive uma dúvida, eu gosto muito do escapulário, acho muito bonito, eu gostaria de usar. Só que eu não sei se eu posso usar, porque eu gosto muito de colar também. Se eu posso colocar colar junto, não, eu tenho que tirar o escapulário e usar só o colar, corrente. Isso é pecado. Me pergunta de novo. Primeiro você está falando aonde? Eu estou falando aqui de Curitiba, mas eu sou de Itaporanga. Itaporanga, São Paulo. Itaporanga, São Paulo. Tá. Sua pergunta é se você já usa colar, pode usar o escapulário. Isso. Se não é pecado usar o escapulário junto. Não, de jeito nenhum, não é. Pode usar normalmente. Mas o escapulário eu teria que usar sempre, né? Pelo resto da minha vida, pelo que eu sei. É isso. Não existe nenhum princípio que tem que ser pro resto da vida. Usar porque faz bem. Entende? Entendo. Use sem medo. Só tem uma prescrição. Tem que ser no pescoço. Ah, sim. Escapulário não se usa no braço, não se usa no tornozelo, como eu vi uma menina esses dias. Não se usa na carteira. Ele vem da palavra escápula, ombro. Então é para usar no pescoço. E eu também, outra perguntinha, eu teria que ganhar ou eu posso comprar eu mesmo? Claro que pode comprar. Eu mesmo. Aqui eu já ouvi que a gente tem que ganhar escapulário, não comprar. Não, nada a ver. Ah, então tá pode bom. comprar, pede para benzer, só que a primeira vez que coloca é um sacerdote que põe. Ah, tudo bem. E padre, a gente só tira na hora de tomar banho, né? Aí eu não tiro para nada. Não? Existe um princípio
um texto que nunca esqueço da Idade Média, dizia assim: antes de você tirar um velho escapulário, antes coloque o novo, para que nessa troca você não fique sem. Então não tire nunca, Diana, não tire nunca, para quê? Deixa Deus, o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo te proteger. Que Deus te abençoe. Maria, Deus abençoe. Amém, o senhor também, padre. A minha neta queria falar com o senhor, mas ela ficou com vergonha. Não carece não de vergonha, senhor? Já viu, né? Mas qual que é a pergunta? Muito tagarela fora da tribo do rádio. Viu? Ela queria saber qual é o significado do coelhinho da Páscoa. Boa pergunta. Que ela queria saber. Tá bom, vou responder, Maria. Veja, o significado foi distorcido bastante. Mas o significado é: no outro hemisfério havia neve. Então a neve queima toda a vegetação. Começa, as folhas caíram, queimou o pasto, queimou a grama. Então está começando o desgelo. O que está acontecendo? Até a neve está derretendo, mas está cinza, porque está sem graça, não tem verde. E o primeiro animal que sai pulando é o coelho. Então por isso o coelhinho é um sinal de vida. Segundo sentido, coelho tem uma procriação muito rápida. Ele cria muito. Quem cria coelho sabe que eles procriam muito rápido. Então é sinal de vida pela fertilização, pela fecundidade. Então daí que vem o sentido. Mas como é que pode pensar que coelho bota ovo? Aí forçou a barra. Mas não tem nada a ver, são dois símbolos diferentes. O coelho, que significa vida, fertilidade, e o ovo, que não lembra um sepulcro. Não lembra a casca, não lembra o sepulcro e depois de repente sai um pintainho lá de dentro. As cascas de ovos, pelos ucranianos e pelos poloneses, eram feitas as peçancas ou peçancas, que eram todas pintadas. E era dado de presente para alguém, em sinal de: eu estou te dando o meu desejo de nova vida. Então, o ovo significa essa vida que vai explodir no sepulcro. Claro que depois quiseram ganhar dinheiro em cima, tiraram o ovo a casca de ovo e começaram a colocar chocolate. Aí começaram a vender. Mas o significado primeiro é coelho, fertilidade, ovo é vida nova. Também existem outros sinais do ressuscitado. Se usava muito a borboleta. Outro sinal era o girassol. Então havia muitos sinais para mostrar a ressurreição. Respondido, Maria? Respondido, eu queria pedir oração, padre. Por favor. Pela Maria Justina, que sou eu. Tá. A minha filha Beatriz. Tá. A minha neta Isabela. Certo. E para todos os meus familiares, tá? Que Deus abençoe e que tenha paz na família. Tá bom, filha. Que Deus abençoe. Marlene. Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Fala de onde, querida? De Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, seja bem-vinda. Um abraço ao povo de Mato Grosso do Sul. Obrigada, padre. Pois não, querida. Padre, eu tenho uma dúvida. Essa dúvida está em João 4. João 4. E o versículo 16 ao 18. Qual que é o texto? Jesus lhe disse: vai, chama o seu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é seu. Essa é uma dúvida que fica grande dentro de mim, padre. Qual que é a dúvida, querida? Porque assim, eu já participei de vários retiros, e daí no discipulado que eu fiz, então falaram que esses 5 maridos que ela tem, e o que ela teve, e esse um que ela não tem, não é dela, entendeu?
eu entendi assim como marido, como esposo, entendeu? Que na Ave Maria está como marido. Só que o padre me falou que não é marido, que era Deus, entendeu? Que ela tinha 5 deuses. E o que ela estava com outro Deus agora não era dela, que era Deus falso. Essa é a minha dúvida. São duas interpretações que, na verdade, não se opõem. Não há oposição. Veja, o que o padre talvez quis dizer, e creio eu que sim, é que ela não tinha encontrado a fé verdadeira. E por não ter encontrado a fé verdadeira, ela vivia de forma leviana, mudando de maridos. De fato, lá a esposa é marido sim, quer dizer, pessoas que ela conviveu, pessoas que ela foi passando de marido para marido. Mas o que é que levou ela a agir assim? Porque ela não tinha encontrado a fé. Então, a partir do momento que ela encontrou a fé em Jesus, que fez a experiência no poço com Jesus e bebeu da água viva, ela largou a sua vida pervertida, largou a sua vida com os 5 maridos, significando a quem ela tinha dado o coração e trocado de coração. Entendeu, Marlene? Uhum. Que Deus abençoe, querida. Um abraço, Marlene, Deus abençoe. Quando uma pessoa morre e os familiares doam seus órgãos, como fica a ressurreição da carne? Irineu de Colombo. Veja, primeiro nós temos que entender que haverá ressurreição sim. Que a ressurreição da carne, que está no creio, nós rezamos isso no creio. Creio na ressurreição da carne. O termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza, de mortalidade. Ao afirmar a ressurreição da carne, significa que após a morte não haverá só vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais readquirirão vida. Não só a alma imortal viverá, mas os nossos corpos irão ter vida. Padre, mas então como é que fica a doação de órgãos? Escute bem. Vamos ressuscitar? Vamos. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Grave bem. Vede minhas mãos, vede meus pés. Continuaram com as chagas. Sou eu. Mas ele não voltou à vida terrestre. Ele comeu para mostrar que não era um fantasma. Mas passou pela porta fechada para mostrar que não era terreno. Isso significa o quê? Um corpo transfigurado, um corpo de glória, um corpo espiritual e não nos moldes que temos. O próprio Papa diz, antes de ser Papa, como teólogo, Ratzinger, na introdução ao cristianismo, é um livro dele, ele diz assim: esta ressurreição não é a ressurreição dos organismos da pessoa, não é a ressurreição do fígado, não é a ressurreição da mão, não é a ressurreição do baço, da bexiga, é a ressurreição das pessoas. Mas aproveitando a pergunta sobre a doação de órgãos, a Igreja Católica é favorável? Então veja, não há impedimento com creio. É apenas uma forma de compreensão. Entendeu, você Irineu lá de Colombo? O transplante de órgãos só não é moralmente aceito
se a pessoa não quiser. Mas o transplante de órgãos é algo meritório. Diante dos perigos, os riscos físicos e psíquicos. Se, apesar de tudo, isso leva a pessoa a querer doar, é permitido, é louvável, é um ato de caridade. O que a igreja vai contra e alerta é o perigo de provocar a mutilação ou levar à morte com interesses dos órgãos. Isto sim, é louvável alguém que doa os órgãos e não fere a ressurreição da carne. Vera. Benção, Padre Reginaldo. Deus abençoe. Eu estou tremendo. Padre Reginaldo. Feliz Páscoa. Obrigado igualmente, Padre Reginaldo. Oi. Eu queria, assim, tirar uma dúvida, que o senhor tirasse uma dúvida minha. Que na sexta-feira santa, eu já sei que a gente não come carne na sexta-feira. E no sábado santo, não pode comer também? Não, normal. Lembra que eu contei 3 dias, né? Lembro. Então, sexta-feira é um dia. Aham. Sábado é outro. Sim. Tá? E depois da meia-noite é outro também. Tá bom? Tá Lembrando, porém, que na igreja existe um princípio, viu? Que se conta muito às 18 horas. Isso vem dos judeus. Tá ouvindo, Vera? Sim, sim. Sempre às 18 horas, para nós significa outro dia. Tanto que, liturgicamente, quem vai na missa do sábado à noite vale para o domingo, não é? Sim. Não é assim? Claro. Então por isso, às 18 horas, as missas de vigília vão depois das 18, tá bom? Tá bom. Posso pedir oração? Por favor. Para minha mãe, ela tem 85 anos, não perde um dia o programa do senhor. O nome dela? É Terci. Como? Terci. Terci. Tá. Ela tem muita formigação nas pernas, assim, coitada, ela fica muito nervosa. Então eu peço oração por ela, para minha família, meu filho Hudson, Ellen, Eliane, e para o meu marido Enoque. E eu não vou falar o nome dos meus familiares, que são muito, mas é a família Fuinhe, Araújo, Martins, Soares. Então, por todos os meus familiares. Tá bom, querida, Deus abençoe. Uma pergunta que eu tenho que responder ainda é: desceu à mansão dos mortos? Veja, quando diz o texto, e de fato desceu à mansão dos mortos, é a noção da morada dos mortos, mas não é o inferno. Jesus não desceu ao inferno. Jesus desceu ao Sheol, Hades, aonde as pessoas eram privadas da visão de Deus. Este, com efeito, é o estado dos mortos, mal ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, como aqueles que vão para o inferno. Jesus desceu à mansão dos mortos, para todos aqueles que antes de Jesus esperavam as portas da eternidade serem abertas. É a morada daqueles que esperavam o dia que o Senhor fez, a nova criação. É nesse contexto. Francineide, Padre, Deus abençoe. Benção, Padre. Fala de onde, querida? De Piraquara. Qual sua pergunta? Padre Reginaldo, eu queria tirar uma dúvida. Por favor, porque bem rapidinho. Eu escutei a moça falar sobre o escapulário, né? Eu comprei aqui o escapulário aqui para meu esposo, meus filhos aqui em casa. E a gente está usando, eu não sabia que precisava o sacerdote colocar. Mas pode continuar usando. Na primeira oportunidade que você for uma missa ali na sua comunidade, pede para o padre impor. Ô padre, eu tenho um filho que ele é especial. Quando eu vou na missa, que não é o senhor, que é o outro padre, ele fica chorando, porque ele só quer assistir a missa com o senhor. Ô Senhor Deus, como é que é o nome dele? É Eric. Vamos rezar por ele. Deus abençoe Francineide, Deus a proteja. Filhos queridos, é véspera do ressuscitado. Escute essa mensagem. Pisar é preciso.
Oh, louvado seja Deus. Quem está falando? Oi, padre, a Maria Conceição Augusta Avanzo. Da onde fala, Maria? De Sarandi, Paraná. Sarandi, um grande abraço, querido. Obrigado, padre. Hoje é meu aniversário, sua bênção. Jura que é teu aniversário? Juro, meu aniversário, padre. 50 Parabéns. Deus, 50 anos? 50 anos redondo. Tá certo. A Denise Turek também tá de 50 anos. O pessoal completando meio século. Meio século, padre. Ai, que bom falar Querida, com você. Parabéns, tá? Felicidades. Que alegria, né? Poder dar um presente de aniversário assim. Louvado seja Deus. Escute essa mensagem terminando o programa. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes para conseguir drenar o líquido dos seus pulmões. A sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar de bruços em sua cama por muito tempo. Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres, suas famílias, suas casas, empregos. O homem na outra cama começou a esperar por esse período onde, se o mundo era ampliado e animado pelas descrições que o companheiro fazia da janela, que ele dizia haver um parque, um lago, pato, cisne, brincavam na água, crianças que navegavam, pequenos barcos, jovens namorados andavam de braços dados no meio daquele lindo jardim com flores e arco-íris. Quando o homem, perto da janela, fazia as descrições, ele fazia de modo primoroso, delicado, com detalhes. E o outro homem que ficava de bruços, fechava os olhos e imaginava tudo. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos 2 homens e achou o homem que ficava perto da janela morto. Morreu pacificamente durante o sonho à noite. Ela estava entristecida e levaram o corpo embora. Assim que achou conveniente, o outro homem pediu que, se possível, ficasse na cama perto da janela. A enfermeira ficou feliz de poder atender e colocou o homem perto da janela. Depois que a enfermeira saiu, vagarosamente, ele se apoiou com seu cotovelo e, numa dor mesmo extrema, olhou para a janela e viu que havia um muro todo branco. Então perguntou a enfermeira: o que levou o meu companheiro a me descrever aquelas coisas tão belas, se agora vejo que só dá para o muro? A enfermeira respondeu que aquele homem que morrera era cego e que ele descrevia aquelas belas coisas para dar esperança. Queridos irmãos, podemos ter muitos muros, mas saibamos olhar além da pedra, além do muro, e ver o novo que há de vir. Ele ressuscitará. Evangelizar é preciso.